acompanhar nós também nessa apresentação, e ela vai ficar intermediando aí nas questões das perguntas, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, coloque no chat. Durante a apresentação eu faço algumas pausas, respondo as perguntas que foram colocadas, tá? Porém eu vou deixar o microfone cortado, mas o chat liberado para perguntas, ok? Todos estão conseguindo me ouvir bem? Algumas pessoas já tinham confirmado. Legal. Ok. Bom, vamos dar início então à apresentação, tá? Hoje o webinar é voltado para uma solução de gerenciamento para o ambiente de rede, né? Uma ferramenta muito importante para facilitar até mesmo o gerenciamento. Nós que administramos redes, atendemos o usuário, né, final, sendo ele um cliente nosso ou da própria empresa, né, uma solução que vai ajudar muito no dia a dia de vocês, tá? Alguns já me conhecem, né, já participaram de outros webinars. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius. Toda a parte de apresentação, pré-venda, suporte, eu aqui na Totalware faço esse trabalho, tá? Tanto pré-venda como pós-vendas na área técnica. Vocês podem contar comigo qualquer dúvida que tiver. Ok? Bom, vamos então falar da solução agora. Como eu disse para vocês, a solução ela tem aí 5 segmentos aí que é comum no ambiente de TI. Então, relacionado ao dia a dia do departamento de TI, vocês vão conhecer um pouco da solução, qual que é a nossa rotina, né? Isso nós já temos um padrão aí de o que nós fazemos no dia a dia, acontece coisas novas, e a solução também pode nos auxiliar, e os benefícios que a solução pode trazer para o seu ambiente e os recursos para a implementação. Esses são os tópicos da apresentação que deixar o mais claro possível para vocês, e qualquer dúvida vocês podem perguntar, ok? Bom, o nosso dia a dia aí, como que funciona, né? O usuário, problema de máquina, vírus, enfim. Temos um departamento que é muito requisitado e as pessoas lembram mais da gente quando tem problemas, né? Muitas vezes entra em contato porque não está funcionando alguma coisa. Essa é a nossa função na empresa. Então, nós temos que manter o ambiente o mais funcional possível, né? O usuário, um programa que não funciona, enfim, diversas dúvidas, problemas e ocorrências que podem acontecer no dia a dia e que acontecem. Nós temos que trazer a solução para eles de uma forma rápida, simples e eficaz, tá? Com o crescimento hoje do ambiente, então, não somente na própria empresa, mas auxiliamos pessoas remotamente, né? Um diretor, uma pessoa que trabalha externa na empresa, enfim, não somente aquilo que está dentro do prédio onde estamos trabalhando, mas sim remoto, filiais, pessoas que estão fora, a gente precisa de todo esse suporte. Hoje, a TI você precisa auxiliar não somente dentro da empresa. No smartphone não consegue baixar um e-mail, no notebook que não consegue acessar o ERP da empresa, enfim. Você precisa dar essa assistência e ter uma ferramenta para auxiliá-los de uma forma rápida, simples e eficaz. Tá? Falando tudo isso que nós já conhecemos, isso é comum para a gente, qual que é a ideia do PCSM? Então, uma única ferramenta você consegue gerenciar todos os seus dispositivos de forma centralizada e o melhor de tudo isso, na nuvem. Você não requer de uma estrutura de servidor, um servidor sendo ele físico ou em formato virtual para você subir essa solução, ela funcionando, você acessa de qualquer lugar, basta ter internet. Hoje o comum do ambiente seria essa primeira imagem aqui, você tem diversos dispositivos na empresa, mas não tem um gerenciamento. Então, hoje temos para vocês uma solução que você pode agregar todos esses dispositivos de uma forma centralizada, até facilitar o gerenciamento. Então, o que a solução oferece? Então, você tem inventário,
monitorização, gestão dos ativos, suporte e relatório. Vou começar falando de inventário. Tá? Primeiramente, a solução, para instalar, ela é muito simples. Você tem um agente que hoje está na faixa de 9 megas, esse agente aí, para fazer uma instalação. Já disponível para ambiente Linux, iOS, Android, Mac e Windows, tá? Você tem multiplataformas aí que você pode gerenciar as máquinas do seu ambiente. E o legal e interessante de tudo isso, você tem diversas formas de implementar. Você pode mandar um e-mail e executar isso local na máquina. Através de GPO, você consegue pegar o arquivo, fazer um download, criar uma regra aí no seu ambiente, fazer um deployment de modo silencioso, ou até mesmo de forma automática. Instalou em uma máquina, essa máquina ela se torna um agente principal para fazer o deployment para os demais computadores. Você tem essas opções dentro do seu ambiente. Tá? Dentro de inventário da solução, o que você tem? Inventário de hardware, inventário de software, tá? Toda a estrutura relacionada à máquina. Então, o que é comum na empresa? Digamos, você compra um lote de máquinas, sabe que essas máquinas 4 GB de memória, disco de 1 TB, processador Core i5, enfim. De tempo em tempo você consegue tirar relatórios de hardware. Há um mês atrás a máquina tinha 4 GB de memória, hoje tem 2 GB. O que aconteceu? Queimou um pente de memória, alguém tirou, então você tem essa informação de uma forma mais rápida. Muitas vezes a máquina fica trabalhando lá com uma memória menor e chega um tempo que o usuário fala, está lenta a minha máquina, mas 4 GB de memória está lenta? Aí, através de um relatório, você tem, agora tem 2. Por que tem 2? Queimou, alguém tirou? Pelo menos essa informação você já tem. Tá? Inventário de software, aquilo que foi instalado no ambiente também. Se por algum motivo o usuário ele tem privilégio de administrador, você consegue monitorar, saber o que ele instalou, quando instalou, se houve modificações. Tá? Então você tem a parte de softwares que foram instalados, removidos e modificados. O que seriam esses modificados? Atualizações, que é comum o navegador atualizar, uma aplicação ser atualizada. Tá? Parte de novos dispositivos, você também consegue visualizar novos dispositivos na rede. Usando aquela estrutura do slide anterior, quando você tem uma máquina que ela dispara para trazer mais máquinas, ele primeiro faz um broadcast na rede e vê quem tem comunicação. Ele aparece todas as máquinas que ele conseguiu comunicar através de um ping, sendo ele um dispositivo de impressora, um roteador, uma estação de trabalho, um servidor. Tá? Hoje os clients inicialmente são para máquinas com sistemas operacionais, né, conforme eu disse, Windows, Mac, Linux, Android e iOS, mas ele consegue enxergar outros dispositivos. Vamos Unmuted. pergunta aqui. Vinícius, o Renan enviou a pergunta seguinte. Ele envia alerta quando é alterado o hardware? Na questão de alertas, você consegue entregar relatórios ou alertas de modificações. Tá? Para hardware, essa semana teve uma atualização até do produto. Ele está em fase de disparar essas novas atualizações aí da solução da Panda. Tá? No começo do mês, dia 1º, eles já começaram a disparar novas atualizações e houve algumas mudanças na console. Dessas mudanças tinha alguns alertas, inclusive não sei te dizer se já entrou nessa nova modificação, que até o momento não tinha, e possivelmente pode ter agora. Eu já estou com essa nova versão, recebi ontem essa versão nova. Alerta de softwares, você tem essa parte em relatórios. Hardware, eu já vejo para vocês quando eu mostrar a console. Tá? Ele recebeu algumas modificações esse produto a partir do dia 1º de maio, e nós temos essa informação, consigo ver para vocês na console. Tá bom? Tem uma outra pergunta aqui.
que é referente se você recebe, vamos lá, o Júlio Silva perguntou, ou seja, se o usuário está no software na máquina, ele envia o alerta. Isso, se eu não me engano, o hardware de software ele já tem essa parte de alertas, tá? E hardware está para confirmar. Vejo para vocês na console quando eu for para a parte de apresentação do produto, ok? Complementando, como eu disse para vocês, a parte de registro, né? Você tem toda aquilo que houve de mudança, né? Você tem aquilo que foi adicionado, deletado ou modificado, tá? Não só para hardware, mas hardware e software, você consegue visualizar também. Conforme o slide aqui à frente, você tem umas mudanças aí, a versão do Mozilla que foi alterado, né? Foi removida a versão em inglês, adicionaram uma versão em espanhol, consegue visualizar algumas modificações. Um exemplo aqui de inventário de hardware, né? Ele coloca algumas informações da máquina, como o nome da máquina, o antivírus, se está ativo ou não, o último contato que teve com o produto, o sistema operacional, processador, memória, placa, enfim, você tem algumas informações de inventário que já te auxilia até mesmo para você ter isso documentado para algum tipo de informação para passar para um gestor, ou até mesmo para guardar isso no seu ambiente. Tá? Mais algumas outras informações, como placa de rede, IPs, caso você tenha uma ou mais placas de redes, tamanho de disco, né? E toda essa informação. Outra tela de inventário, aqui, esse daqui é o relatório que é gerado, tá? E essa é a visão que você tem na console. Ele aparece de uma forma mais compacta para você e nesse formato, tá? Com as mesmas informações, porém você consegue visualizar isso via web. Todos os softwares instalados, né? Inventário de software, o programa que tem, a versão, tá? Referente a esse produto e as alterações que foram efetuadas. Então, atualizações de sistemas, de hardware, de software, tá? Como eu disse para vocês, todas as máquinas que fez uma comunicação na rede, né, através de um cliente específico, alguma comunicação, então ele comunicou com outras máquinas da rede, aí, sendo elas servidores aqui que nós temos, outras máquinas específicas, tem até mais abaixo ali, esse 99 ali, uma outra máquina também, consegue visualizar tudo isso. Tá? Você tem a parte de dispositivos não gerenciados, né, que é possível você ter uma parte dentro do produto que você consegue fazer como se fosse, tem clientes que usam dessa forma, então eu tenho notebooks que ficam de backup, eu tenho no break, HDs, certo? Que eu preciso de alguma forma ter uma relação desses produtos, quantidade, se saiu, enfim, você consegue inserir, criar uma lista dentro da solução. Você tem a gestão também centralizada daqueles dispositivos que ele não recebe um cliente para ser instalado, mas você consegue gerenciá-los de uma forma através de uma lista ou um estoque mesmo, como eu coloquei o exemplo para vocês, até mesmo por controle de ativos que você tem no ambiente. Ok? Parte de monitorização, tá? Que é possível, tá? Só complementando para vocês aqui, tá? Toda a parte de monitorização você consegue, esse já logo quando surgiu a solução, ele já tem essa questão de alertas, tá? Então, tudo que você vai monitorar, como por exemplo, consumo de memória, armazenamento, máquina desligada, enfim, você tem serviços, né, que você consegue fazer a monitorização do funcionamento dele. Exemplo, o CPU atingiu 99% de um servidor, você recebe um alerta, ele dispara um alerta para você.
seu file share e tem 90% de uso ali da pasta compartilhada, você recebe um alerta para isso e consegue também já definir uma ação, tá? Por exemplo, chegou a 90%, eu rodo um script que eu tenho configurado dentro da solução que ele faz a limpeza do meu temp, de uma pasta temporária, enfim, você consegue definir isso também. Então, toda a parte de monitorização, você tem um alerta e já definiu uma ação para isso. E também um acompanhamento, tá? É possível você criar usuários dentro do produto, como por exemplo, o seu servidor de banco de dados, quem cuida é o DBA. Então, tudo que acontece relacionado ao servidor de banco de dados, ele recebe um alerta e fica amarrado a ele essa ação, se tiver que tomar alguma ação para esse servidor, tá? Mesmo que você já tenha algo configurado, o meu banco de dados, o servidor de banco de dados parou, o serviço X parou. Você já pode definir uma ação para que esse serviço seja reiniciado. A pessoa responsável por fazer esse acompanhamento, ele vai receber esse alerta. O serviço parou, ele foi reiniciado, já está funcional. Tá? Você pode colocar uma pessoa para receber isso aí, e colocar até mais pessoas para fazer esse acompanhamento dessas máquinas aí. Tá? Então entra na parte de geração de alertas de tickets, não é uma plataforma de chamado, tá? Você só consegue atrelar pessoas que você cadastra dentro da solução ali como se fosse um administrador, um helpdesk, ou uma pessoa somente para acompanhar essas funcionalidades e ele recebe esses alertas específicos para esses tipos de monitoramento, tá? Só complementando aqui para vocês, tá? Foi me perguntado se quando é instalado um software ou tem uma modificação de hardware, recebe um alerta. Eu já verifiquei aqui, tá? Ainda não veio para essa atualização. Hoje os alertas que você tem é referente a serviços, dispositivos quando ele é desligado, ações tomadas no nível de quando você tem essa monitorização, pasta que está chegando no limite X, um processo que parou, uma máquina que foi desligada, você recebe esses alertas quanto a isso, tá? Mas se um software foi instalado ou removido, um hardware foi adicionado ou removido, ainda não, tá? Parte de gestão de dispositivos, isso é bem interessante, tá? Hoje existem soluções já que fazem isso, o WSUS, referente a gerenciamento de pets, aí falando do ambiente Windows, né? Temos clientes que possuem esse ambiente, mas de alguma forma, até mesmo por falta de mão de obra ou até mesmo conhecimento, não implementou porque a solução é um pouco complexa, deu algum trabalho, não tem braço para gerenciar tudo isso, então acaba se tornando inviável ele implementar um WSUS, um novo servidor, algo a mais para ser gerenciado. Tá? Dentro da solução ele trabalha de uma forma muito simples. A partir do momento que você instala o cliente, ele já faz essa verificação, essa leitura dentro do seu ambiente Windows, o que você tem de atualizações pendentes, sendo ela de segurança, patches de correção, enfim, tudo que é voltado para essa parte de patches do Windows, ele faz esse levantamento e você consegue mandar também essa ação de instalação, mandar atualizar via console ou através do próprio cliente, tá? O cliente que você instala na máquina, ele pode ser simplesmente um cliente para que tenha essa comunicação ou um cliente administrador. Exemplo, na máquina dos administradores de rede, o pessoal de TI, através do cliente, você autentica com o seu usuário e senha que você cria no produto e toma ações remotas, de forma não intrusiva. Vamos passar por isso também, mas adiantando. Então, não necessariamente todas as ações enviadas via console. Você pode fazer isso local da sua máquina e disparar para a sua rede também. Tá? Atualização e distribuição de softwares. Né? Hoje é comum o usuário, por algum motivo, ele te ligar, preciso que instale o programa tal, agora eu vou precisar utilizar o Skype.
disponibiliza aí um técnico nível 1, nível 2 para fazer esse tipo de trabalho, você tem, perdeu tempo, mas você aloca uma pessoa naquele momento para fazer uma instalação. Se você tem uma solução que pode fazer isso para você de forma remota e não intrusiva, fica mais fácil. Então, a pessoa pede para você que instale um Skype, por exemplo, um navegador, ou alguma outra solução, um descompactador, enfim. Ou até mesmo uma solução proprietária de vocês, tá? Vocês têm algum software que é comum de vocês, vocês podem fazer o upload para a solução e definir tarefas para fazer instalação remotas, tá? Como que é feito isso? Via console, você manda instalar, define os padrões de instalação e ele faz essa instalação remota, tá? Também vou mostrar isso para vocês aí como que funciona. Tem duas perguntinhas aqui, vamos lá. Bom, Vinícius, voltando à parte do alerta, o Lino perguntou se tem a parte de alerta da consumo de banda. Não, consumo de banda não. Você está dizendo no nível de... seria mais voltado para a rede mesmo. Estão consumindo X do meu link, por exemplo. Não sei se seria nessa estrutura. Não tem. O alerta hoje é referente a processamento de memória, serviços, espaço em disco, uma aplicação X, um serviço X parou de funcionar, mas não para consumo de banda. Normalmente encontra-se isso em firewall, né? Quando você tem o próprio link que está sendo utilizado direto ali dentro do seu firewall, ele tem algum alerta específico, né? Porque está conectado diretamente nele. Não sei se seria essa a pergunta, ou essa a resposta, né? E a outra pergunta é do Ernesto, ele disse para dizer o seguinte: segurança de informação são dados oficiais. Informações acessadas por empresas por estar na nuvem. Como que funciona? Toda a estrutura de console, hospedagem da Panda, ela está alocada em servidores aí, em plataforma Azure da Microsoft, tá? Como que você, ao adquirir a solução, você tem um contrato ali naquele concordo, né? Tem informações que ele rege uma segurança da solução, que seus dados não serão compartilhados, enfim. Existe um contrato da própria solução falando sobre isso, e só vai ter acesso a essas informações quem é que tem o login de acesso, e o próprio parceiro, como por exemplo a TotalWare. Nós vendemos essa solução para os nossos clientes e nós conseguimos acessar a console dele para dar suporte, para auxiliar. Então, nossos clientes, eles estão na nossa console de parceiro e nós temos acesso também, tá? Mas ao nível de eu conseguir pegar uma informação do seu ambiente, de alguma forma eu preciso ter o cliente instalado. Então, isso você consegue verificar também, quem instalou, como é que faz isso aí, tá bom? E o Olino aqui, só a parte ele realmente queria saber se ele fazia muito tráfego na LAN. Eu acho que realmente, tanto para tráfego de LAN e WAN, ele não tem aí esse monitoramento por enquanto, né? Como se fosse aquela solução Wireshark, né? Que ele consegue escutar o que está passando ali no ambiente de configuração, no ambiente de rede, as informações que são trafegadas naquele momento. Não tem. Esse monitoramento ainda não tem. Tá? Voltando para a parte do gerenciamento, então, como eu disse para vocês, é muito rápido o processo de implementação desses patches. Então você consegue, através da própria console, tem um botãozinho ali em cima, Keep Patch, você clicar nele, ele vai aparecer todos os patches disponíveis e você manda